Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Eu já quero iniciar essa aula pedindo desculpa pela minha voz. Eu ainda não estou totalmente recuperado, então facilmente eu perco a voz, mas eu estou esforçando aqui para gravar para vocês. E vamos dar início então a ela. Bom dia, meus alunos do terceiro ano do ensino médio regular ou noturno, EJA. Aqui é o professor Vitor. Vamos dar início agora à nossa quarta semana do PET 4. O assunto é um assunto interessante, não é tão simples, mas muito interessante, conhecido como isomeria espacial. Você encontrará esse conteúdo na página 68 do seu material. Isomeria espacial. Existem dois tipos de isomeria espacial. Esse conceito que nós estamos mostrando aqui em cima já foi falado na aula anterior, que isomeria ou isômero são os compostos que têm a mesma forma molecular, mas formas estruturais diferentes. Agora que nós vamos entrar na isomeria espacial, ou estéreo espaço, isomeria, é aquela que somente pode ser explicada por meio de fórmulas estruturais tridimensionais espaciais. Existe uma que o nome certo é isomeria geométrica, conhecida muito como cis-trans, e a isomeria óptica, onde você usa a luz como ferramenta para determinar se duas moléculas são isômeras ou não. Bom, mas a ideia continua valendo. Você primeiro você verifica se tem a mesma forma molecular, mesmo número de carbonos, hidrogênios, oxigênios, enxofre, o que tiver, nitrogênio. E depois você verifica se as formas estruturais são diferentes. Então, mesma fórmula molecular, diferentes formas estruturais. Como já foi dito, a isomeria espacial pode se dividir em duas delas. Vamos falar da primeira aqui agora. Quais são as condições para que exista essa isomeria cis-trans? Eu vou falar dos casos mais simples. Para existir isomeria cis-trans, é necessário que haja uma dupla entre dois carbonos. Essa é a condição. Tem outra condição que a gente vai falar depois, mas por enquanto é essa. E aí, como é uma dupla, o carbono, por exemplo, da esquerda, além da dupla, ele tem dois grupos. E o da direita também tem dois grupos ligados a ele. Primeira condição: no mesmo carbono, os grupos devem ser diferentes entre si. Então aqui, esse grupo aqui é diferente deste. O grupo de cima é diferente de baixo. Do lado de cá também tem que ser diferente. E a segunda situação que é necessário é que um grupo da esquerda seja igual a um grupo da direita. Vamos ver que nem sempre é necessário isso. Vamos entender melhor. O grupo aqui é H, aqui é BR. Aqui é H e aqui é BR. Eles são diferentes entre si. Vamos entender isso. Vamos imaginar um plano cortando a molécula assim. Esse grupo H é igual a esse grupo H. E ambos estão acima desse plano imaginário. Acima. Aqui, por coincidência, esse grupo aqui e esse grupo também são iguais. Eles estão abaixo. Quando estão do mesmo lado desse plano imaginário, mesmo lado do plano imaginário, então ele é cis. Agora observe essa situação. A gente tem esse grupo e esses que são iguais, só que estão de lados opostos. O bromo e o outro bromo também estão de lados opostos. Então, trans significa oposto. Aqui não há plano de simetria. Veja só, do mesmo lado, eles são iguais. Então não deu. Aqui, esse lado aqui é diferente. Mas esse lado aqui é igual. Então, a gente não tem plano de simetria aqui. Os dois primeiros nós temos. Agora, eu posso ter também isomeria cis-trans em anéis. Vamos entender.
É como se aqui fosse uma dupla, porque o anel não permite uma movimentação. Se eu girar o anel, todo o grupo gira junto. Então, é como se aqui fosse a dupla, como se não houvesse o anel e tivesse a dupla aqui, mas não tem a dupla. O anel representa a dupla. Este anel, ele está no plano do papel. Esses dois grupos dessa estrutura acima do plano do papel. E esse aqui, ele está abaixo do plano do papel. Esse que tem essa cunha. Quando se tem essa cunha, representa acima da folha de papel. Então quer dizer que essa molécula não é plana, ela é tridimensional. Então observe agora, se eu imaginar que esse grupo está no plano do papel, esses dois estão para cima, porque as cunhas são a mesma cunha aqui para os dois casos. Já esse aqui está para cima, e esse está para baixo. Então eles estão opostos, por isso que ele é trans. Trans é o oposto. Cis do mesmo lado. Ok. Então isso é isomeria espacial do tipo cis-trans. E a gente vai treinar através dos exercícios. Agora a isomeria espacial do tipo óptica. É um tipo de isomeria. Ela também é espacial, ou seja, ela depende de você imaginar a molécula girando no espaço. Mas ela depende de se usar a luz para se concluir isso. E aí, para a gente entender esse processo, nós vamos usar um vídeo em inglês que eu tentei traduzir para vocês, transformar em uma explicação que fala sobre esse procedimento, certo? No final desse vídeo, eu quero que você seja capaz de dizer a diferença entre um objeto quiral e um objeto não quiral. Então vamos mostrar alguns objetos. Primeiro, para começar, eu vou colocar um espelho. Esse espelho tem o objetivo de criar uma imagem que, se a gente olhar da esquerda para a direita, por dentro do espelho, a gente vai ver a imagem lá. Então vamos simular do lado direito a imagem que um certo objeto mostra. No caso, eu vou começar com um palito de fósforo. Então nós temos ali o que eu estivesse vendo por dentro do espelho, eu estou representando como um objeto à direita. Neste caso, vou tirar o espelho e vamos comparar o objeto que eu criei com o objeto que representa a imagem dentro do espelho. Então, nesse caso, os dois são iguais, objeto e reflexo ou imagem. Vamos pegar um isqueiro agora, um outro isqueiro, novamente, comparando o objeto original com o objeto que representa a imagem dentro do espelho, a imagem e o objeto são iguais. Uma rotação, facilmente a gente consegue chegar nesse ponto. Agora, vamos colocar o espelho, em vez de usar um objeto comum, vamos imaginar uma molécula hipotética. Nesse caso, a bolinha preta, para meu interesse, representa o carbono, e as bolinhas vermelhas representam o hidrogênio. Coloquei o objeto na frente do espelho. Como é que ficaria a imagem dentro do espelho? Tiramos o espelho e vamos comparar agora os dois. Facilmente percebe-se que o objeto e o reflexo são iguais. Agora vamos trocar uma das bolinhas. Vamos colocar, por exemplo, cloro, representado pela bolinha azul. Novamente a imagem foi colocada estrategicamente, fazemos algumas rotações. Então o objeto da esquerda criou uma imagem e essa imagem está sendo representada à direita por um outro objeto. Será que o objeto da esquerda é igual ao objeto da direita que representa a imagem dele? E realmente os dois são iguais. Observe a posição das bolinhas, todas iguais. Então, o objeto da esquerda é igual ao objeto da direita. Vamos agora trocar mais uma bolinha.
Vamos colocar outra bolinha azul. Agora nós temos duas bolinhas azuis e duas vermelhas. E vamos colocar estrategicamente um objeto do lado direito, representando a imagem que veríamos dentro do espelho. Vamos fazer algumas rotações. Será que vai coincidir em algum momento? Sim, coincidiu. Novamente, a gente para o vídeo e mostra para você. A posição das duas bolinhas vermelhas estão para trás, para baixo, uma bolinha azul para cima e as bolinhas azuis, outra bolinha azul para frente, para a parte de baixo do vídeo. Então, o objeto e a imagem que estaria sendo vista dentro do espelho e que está sendo representada pelo objeto da direita são iguais. Vamos agora colocar mais uma bolinha. Ficou mais difícil um pouquinho, mas fizemos uma rotação na vertical. E aí conseguimos obter agora, novamente, dois objetos iguais. O objeto original, que está à esquerda, ele é igual ao objeto da direita, e esse objeto da direita está representando a imagem do objeto da esquerda. Então a molécula da esquerda é igual à molécula da direita. Vamos continuar, vamos agora tentar. Agora vamos trocar esse azul por uma roxa, e agora temos todas as bolinhas de cores diferentes. Colocamos o espelho. Vamos imaginar como é a imagem do objeto da molécula da esquerda. Vamos então simular o que estamos vendo dentro do espelho. Vamos colocar outra montagem do lado de cá, ou seja, uma outra molécula. Ela é palpável e representa a imagem da molécula da esquerda. Foi colocado adequadamente para que a bolinha azul esteja para cima, a bolinha roxa esteja para trás, para cima do vídeo, a bolinha vermelha mais próxima do espelho, mas para baixo do vídeo, e a amarela mais afastada do espelho. Então, realmente, o objeto, a molécula da direita, ela representa a imagem do objeto da molécula da esquerda. Agora, que vem a nossa matéria. Vamos tirar o espelho e vamos tentar comparar. Vamos fazer pequenas rotações e tentar igualar alguém. Primeira rotação. Nessa primeira rotação, conseguimos igualar a posição das bolinhas roxas e das bolinhas azuis. Mas não coincide a posição das bolinhas amarelas e nem vermelhas. Talvez se a gente rotacionasse um pouquinho mais. Vamos lá. Mais uma rotação. Nessa rotação, temos agora coincidindo as bolinhas amarelas e as azuis, mas agora não coincide as vermelhas e as roxas. Mais uma rotação. Agora coincide as azuis e as vermelhas, mas as amarelas e as roxas não estão coincidindo. Aqui estamos elevando as moléculas no espaço e vamos fazer algumas rotações. Mantendo a bolinha amarela fixa, nas anteriores a bolinha azul estava fixa. Agora, mantendo a amarela fixa e rotacionando, nós temos, nessa situação, duas bolinhas vermelhas coincidindo, a amarela coincidindo, mas a roxa e a azul não, as roxas e azuis não coincidem. Vamos ver, tentar mais uma rotação. Nesse caso, nessa rotação temos as azuis e as amarelas coincidindo, mas as vermelhas e as roxas não estão coincidindo. Vamos tentar mais uma rotação. Agora nós temos as roxas e as amarelas coincidindo, vermelhas e azuis não. Conclusão, e essa é a melhor das conclusões: o objeto da esquerda, a molécula da esquerda, não é
igual à molécula da direita, apesar que a molécula da direita representa a imagem da molécula da esquerda. Apesar de uma ser a imagem da outra, a molécula da esquerda não é igual à molécula da direita. Então, significa, no nosso conteúdo, que as duas moléculas elas são distintas, existem na natureza e tem como coincidência uma ser a imagem da outra. Então, isso quer dizer que a molécula da esquerda tem algumas propriedades físico-químicas e a molécula da direita tem outras propriedades físico-químicas. Algumas podem coincidir, algumas propriedades podem coincidir, sim, mas alguma coisa, algumas propriedades são distintas entre as duas moléculas. Então, uma molécula pode ter uma atividade, pode servir como um remédio, e a outra não tem efeito nenhum, ou até um efeito contrário à anterior. Tudo por causa da posição dos grupos, apesar da molécula ser formada pela mesma composição. A bolinha azul poderia representar o cloro, a bolinha roxa poderia representar o flúor, a bolinha amarela poderia representar o iodo, e a bolinha vermelha poderia representar qual que é o bromo, poderia ser o bromo. Então nós temos 4 ligantes na bolinha preta diferentes, o que faz com que essa bolinha preta caracterize uma molécula chamada quiral. Então nós dizemos que essa molécula, ambas as moléculas são quirais. Elas têm centros quirálicos, centros de assimetria. A molécula da esquerda, ela não é em nenhum momento igual à molécula da direita. E aí, como que nós percebemos a quiralidade das moléculas? Para percebermos a quiralidade da molécula, é necessário usar a luz para que a luz passe por dentro da molécula. A grosso modo, se essa molécula da esquerda, uma luz polarizada, passar por ela e desviar 20 graus para a direita, quando essa luz passar pela outra molécula, vai passar 20 graus para a esquerda. O ângulo oposto ao que ela fez anteriormente. Mas o que acontece é que muitas vezes nós não percebemos isso. Por quê? Porque quando a luz passa, na maioria das vezes, ela encontra ambas as moléculas próximas. E se nós tivermos 50% da primeira molécula e 50% da segunda molécula, o desvio que uma primeira molécula fizer vai ser compensado com o desvio da segunda molécula. E a gente tem noção que não aconteceu nada. É como se ela tivesse passado direto. Então, se eu tenho um copo, 50% das moléculas presentes forem a molécula da esquerda e 50% do que está ali dentro for moléculas da direita, a luz desvia em sentidos opostos em cada molécula. Então, há uma compensação entre as moléculas. Nós chamamos isso de compensação externa. E aí, temos a percepção que não aconteceu nada. A luz desviou para a esquerda e depois ela desviou para a direita. Ou ela desviou para a direita e depois ela desviou para a esquerda, dando a sensação que nada aconteceu. Então nós dizemos que a mistura Racem é opticamente inativa, porém ela é formada de moléculas ativas, moléculas que são capazes de desviar a luz, ou para a esquerda ou para a direita. As moléculas que são capazes de desviar a luz para a esquerda e para a direita, os pares de moléculas aí são chamados de enantiômeros. Se nós tivermos mais carbonos quirais dentro de uma molécula, e podemos ter vários, eu posso ter combinações de moléculas em que uma não seja a imagem da outra, e aí eu tenho as chamadas de asteroisômeros, ou seja, elas desviam de formas diferentes. Mas a gente vai estudar em outro momento da aula.
É isso aí.